E trazendo para vocês mais um vídeo de notícias com mais uma entrevista com Kishimoto Ikemoto, dessa vez tirada de um artigo do jornal Le Monde, um dos maiores e mais conceituados jornais da França. Só lembrando mais uma vez que tenham cuidado com a desinformação. Particularmente, eu tinha a intenção de cobrir todas as entrevistas que saíram até agora, mas algumas tiveram uma transcrição bem duvidosa do japonês para o francês, onde até se contradizem em alguns pontos. Então, por enquanto, para evitar mal-entendidos, vou preferir me focar mais nas entrevistas que saíram em grandes veículos de imprensa ou diretamente da editora Kana, responsável por trazer Kishimoto Ikemoto à França. Deixarei o link da entrevista traduzida na descrição do vídeo, podem confiar. Bom, agora indo à entrevista, os mestres do mangá ovacionados em Paris, Masashi Kishimoto, criador de Naruto, e seu sucessor Mikio Ikemoto apresentam o último capítulo da saga. O mangaka Masashi Kishimoto teve dificuldade em conter a sua emoção no palco da grande sala principal do Grand Rex, em Paris, domingo 25 de agosto, assim como seu sucessor Mikio Ikemoto diante de aplausos ensurdecedores e das aclamações calorosas dos 2.500 espectadores. E com razão, pois o público estava prestando homenagem ao criador do herói de sua infância, mas também à sua criação, um dos ninjas fictícios mais famosos do mundo e um dos personagens de mangá favoritos dos franceses há mais de 20 anos, o Travesso Naruto. Foi impossível reviver esse encontro único, ponto culminante de uma passagem relâmpago pela França. Nenhuma foto ou vídeo dos senseis foi permitida. Recebidos com as honras dignas de autores estrelas e sob a guarda extremamente próxima de um grupo de editores japoneses, os dois mangakas realizaram uma visita de 2 dias a Paris para marcar a publicação na França do último capítulo da grande saga ninja iniciada em 1999, Boruto The Blue Vortex. Uma série na qual o herói não é mais o famoso ninja loiro, mas o seu filho Boruto. Se Masashi Kishimoto deixou escapar uma lágrima, foi uma lágrima de alegria. Ele compreendeu muito cedo que, para durar em uma indústria cultural ultra competitiva, era necessário cultivar uma certa estabilidade interior, como explicou ao Le Monde durante uma entrevista na manhã de domingo, nos prestigiados salões privados do Bon Marché, onde os dois autores participavam de uma sessão de autógrafos. Para ele, era impossível se entregar à euforia nos momentos de sucesso, nem ao desânimo em caso de queda de popularidade, pois se torna difícil desenhar sob pressão. Estar na mesma área dos grandes autores no início da minha carreira foi difícil, reconhece ele. Aliás, Kishimoto, então um jovem do interior apaixonado por mangá e animação, levou mais de 3 anos de tentativas infrutíferas antes de conseguir ser publicado nas páginas da prestigiada revista de pré-publicação da Weekly Shonen Jump, a revista que deu origem a Dragon Ball, uma forte inspiração para o jovem Kishimoto, e One Piece, seu concorrente lançado 2 anos antes. A experiência ressoa diretamente com o seu herói, um aspirante a ninja fracassado, marginalizado por sua aldeia que, apesar de tudo, se esforça para se tornar o mais alto dignatário da cidade e espera, ao ser reconhecido, ser finalmente amado por todos. Ao desenhar Naruto, percebi que é importante perseverar e fiz disso um tema central da minha obra. A visita da dupla foi um evento, e com razão, pois a última viagem ao exterior de Masashi Kishimoto foi no outono de 2015, quando ele encontrou seus fãs nova-iorquinos um ano após o término de sua série. Desde então, o seu ex-assistente Mikio Ikemoto que tem o futuro desse universo em suas mãos, enquanto Kishimoto se torna apenas um espectador e primeiro leitor do universo que inventou. Para Boruto, escrevi a história até o 3º volume. Em parte, estabeleci a trama e dei algumas pistas, mas, desde então, é o Sr. Ikemoto que concebe e desenha tudo. Atualmente, só faço as verificações me achando um grande chefe, explica ele ao Le Monde com uma gargalhada provocativa. Eu não pensava que duraria tanto, mas o Sr. Ikemoto retoma muitas ideias, as desenvolve e adiciona personagens, orgulha-se ele. A família é importante. Boruto foi inicialmente concebido como um longa-metragem de animação lançado em 2015 no Japão, antes de se tornar uma série de mangás. Como quando desenvolvia semanalmente em um ritmo extremamente intenso, Masashi Kishimoto não tinha necessariamente a oportunidade de refletir por muito tempo, mas apenas lançar algumas ideias e ajustá-las com o tempo. Na indústria japonesa de mangá, essa longevidade está, no entanto, tradicionalmente sujeita à aceitação dos leitores, que são regularmente sondados pelas revistas. Para manter o que é chamado em Naruto de a chama da vontade, ou seja, a perseverança, Masashi Kishimoto assegura, tão discreto quanto astuto, que a família é importante. Quando eu escrevi o roteiro de Boruto, meu filho mais velho estava passando por uma fase de rebeldia. Explica o mangaka que se sente próximo de seu herói e confessa que sua vida se refletia em sua obra no momento em que a desenhava. A família é um tema central tanto em Naruto quanto em Boruto, onde a principal dificuldade do personagem é ter que provar o seu valor, apesar de ter nascido em um ambiente privilegiado e ser filho do maior dos ninjas. Os conflitos entre irmãos também permeiam todo o universo de Masashi Kishimoto, algo que não é por acaso, considerando que ele tem um irmão gêmeo que também é mangaka.
No entanto, Kishimoto explica que isso é mais uma forma de fortalecer o sentimento de identificação. A maioria das pessoas tem pais ou irmãos, então é mais para compartilhar com os leitores. Quando se trata de uma família, nem sempre nos damos bem. Compartilhar a dor e tentar se entender mutualmente é disso que se trata no final do meu mangá. Embora a série original tenha sido concluída há mais de 10 anos, a saga Naruto continua viva no papel, na televisão e também no coração de quase 3 gerações de leitores e leitoras. Desde o início de sua publicação em francês em 2002, pela editora belga Kana, 33 milhões de álbuns francofonos do universo expandido de Naruto foram vendidos até hoje. Se Boruto é o herdeiro de Naruto, Miike Ikemoto, seu desenhista, nascido em 1977, apenas 3 anos depois de seu mestre, é o herdeiro de Masashi Kishimoto. Perpetuar e renovar uma história tão amplamente desenvolvida é uma tarefa árdua. Ele se dedica a isso com a publicação da série Boruto Naruto Next Generations, lançada em 2016. Era necessário que parecesse com Naruto, diz ele, mas o mestre Kishimoto já havia feito tudo o que precisava ser feito, então também não deveria se parecer demais com Naruto. Em Boruto Two Blue Vortex, a segunda e mais recente série centrada em um Boruto mais velho, o objetivo é ainda mais se desvincular de Naruto e do mestre. O ilustre ninja, assim como seu irmão de coração e rival Sasuke, desapareceu neste novo volume, uma escolha indispensável segundo Miike Ikemoto. No volume 72 de Naruto, Naruto e Sasuke são os mais fortes, então todo mundo está tranquilo, não há mais tensão. Se eles estivessem presentes em Boruto, seria muito difícil mostrar do que o Boruto é capaz. Sob a pena do mangaka discípulo, Boruto também deixou de ser apenas o filho de para se tornar um suposto traidor e renegado, com o objetivo de lhe dar mais profundidade e uma razão para se superar, explica o autor. Vilões autênticos. Miike Ikemoto diz que tanto ele quanto Masashi Kishimoto reconhecem como há mais vontade com as personagens femininas. Também decidiu dar mais profundidade a um personagem até então renegado ao fundo, Himawari, a filha mais nova de Naruto e Hinata, que por sua vez é descendente de um ilustre clã ninja. Pensando bem, é evidente que ela também deve ser, ela mesma, extremamente talentosa. O mangaka se diferencia do criador de Naruto por utilizar fundos mais simples e escolhas de preto e branco mais constantes, por preguiça de usar as texturas, que são mais trabalhadas. Vale dizer que, quando estava na equipe de assistentes de Naruto, Miike Ikemoto se encarregava dessas texturas, que são muito trabalhosas, além de desenhar pequenos personagens ou clones do herói. Uma das técnicas favoritas de Naruto era o Kagebunshin, para se multiplicar contra os seus inimigos, e o colaborador de longa data de Masashi Kishimoto chegou a desenhar até 1200 pequenos Narutos. Miike Ikemoto também se destacou de seu mestre, que era muito propenso a perdoar os inimigos de Naruto, até mesmo os mais malignos como Pen ou Madara, que, no final das contas, tinham uma razão para agir assim. Miike Ikemoto se destaca por desenhar vilões puro sangue entre aspas. Masashi Kishimoto explica: "Eu acredito que o ser humano é bom e o ambiente é o que o transforma. Isso significa que os adultos não souberam guiar o suficiente essa pessoa. Daí a importância do mestre, do mentor e dos encontros em Naruto." E Miike Ikemoto concorda durante uma conferência de imprensa realizada sábado, 24 de agosto. O que não se pode realizar sozinho como mestre, um objetivo que não conseguimos alcançar, a nova geração pode fazer com que se realize. É um tema universal. Por sua vez, ele se sente inspirado pela atitude e resistência física e psicológica do mestre Kishimoto ao longo dos 700 capítulos que desenhou para Naruto. A cada vez era realmente muito difícil, parecia que ele ia morrer. Através dos relatos de Sasuke, seu irmão assassino de clã Itachi, ou de Neji, mal nascido em uma ramificação inferior de sua família, a série Naruto também questiona o fardo que a tradição familiar pode representar. Sou filho de camponeses que cultivam arrozais e campos herdados de geração em geração. Eu deveria ter seguido essa tradição, fiz mangá porque não queria isso. Detalhe interessante, enquanto Boruto aspira a ser forte, ele não busca ser Hokage, o chefe da vila de Konoha, como seu pai. Boruto passou por muito estresse e tormentos. Ele sofreu por ter um pai Hokage, imagina seu autor Miike Ikemoto. Contraposto a seu pai, Boruto é mais capaz de analisar seu ambiente e seu entorno. Ele tem um lado mais hábil do que Naruto, afirma Masashi Kishimoto. Ele é alguém de classe, acrescenta também o mangaka, elogiando o cuidado que seu discípulo teve com o design e traje de seus personagens, inspirados pelo seu gosto na moda, mas também pela trilogia Matrix. O herdeiro superou seu pai em vendas? Ainda não. Na primavera de 2023, Boruto havia vendido 1,9 milhão de exemplares na França, contra 30 milhões para Naruto. Em termos de narrativa, Masashi Kishimoto convida os leitores a não avaliar seu herói apenas pela potência e força. É também através de seus comportamentos, suas ações e das decisões tomadas de forma diferente de seu impulsivo pai que Boruto pode se destacar. E assim a entrevista chega ao fim. Em geral, essa entrevista não trouxe tantos novos detalhes,
Mais da metade do que foi dito aqui são um resumo de coisas que o Kishimoto já disse em entrevistas que ele deu no passado, envolvendo sua vida pessoal, sua trajetória e dificuldades como autor da Shonen Jump e a criação inicial de Boruto como filme. Mas há uns pontos bem interessantes. Primeiro, que eu me sinto muito agradecido pelo Ikemoto ter confirmado algo que eu já venho falando exaustivamente durante anos. Boruto não é feito para ser um Naruto 2. Apesar de ser a continuação de Naruto, é uma obra diferente com sua própria essência, elementos e elenco de personagens, só que se passa no mesmo universo de Naruto. E a intenção de TBV é se afastar ainda mais do que Naruto era. E o mais importante, Naruto e Sasuke eram dois elefantes na sala. Antes de Naruto e Sasuke serem completamente retirados da história, eu batia nessa tecla direto. A presença deles e o seu nível de poder extremamente quebrado mais atrapalhava esse mangá e o desenvolvimento do elenco da nova geração do que qualquer coisa. Além da presença deles ofuscar os outros personagens, eles estavam em um nível de poder que poderiam resolver qualquer crise sem problemas. Como o próprio Ikemoto disse, não havia tensão, não havia sensação de perigo. Qualquer luta que não fosse contra um Otsutsuki não tinha sentido. Você já sabia que Naruto e Sasuke sairiam vitoriosos e sem muitas dificuldades. Personagens muito poderosos sempre são um problema em qualquer história que seja, pois limita o autor no que ele pode fazer quanto à história, personagens e desafios que ele pode criar, deixando o autor só com 3 escolhas: ou ele cria vilões no mesmo nível desses personagens, o que no universo de Naruto não é funcional, como acontece em Dragon Ball, por exemplo, e olha que mesmo lá isso tem os seus problemas, mas não vem ao caso comentar aqui. Pois inimigo para enfrentar Naruto e Sasuke, com todo o arsenal que eles têm, sem qualquer limitação, é Kaguya do final da guerra pra cima, que inclusive estava limitada pela loucura. Era uma inimiga capaz de criar uma dimensão de bolso se quisesse. E algo próximo do que vimos com a Kaguya, diria que só veremos com o boss final. Ou ele nerfa esses personagens com alguma desculpa conveniente, que foi a escolha tomada em Boruto para lidar com Naruto e Sasuke em boa parte da história. O autor tinha que basicamente pisar em ovos para colocar esses personagens em alguma situação onde houvesse o mínimo de desafio. Por isso que Naruto e Sasuke basicamente só enfrentaram inimigos que inutilizam ninjutsu, seja por absorção ou encolhimento, o que praticamente tornava quase todos os ninjutsus deles desnecessários. Sem falar do acréscimo do Naruto estar com suas habilidades de combate enferrujadas e do Sasuke sofrer um delay no uso de suas habilidades por conta do chakra gasto para usar ninjutsus de tempo e espaço, fazendo com que ele sempre chegue na luta exausto e limitado, como foi sugerido em Naruto Gaiden, escrito diretamente pelo Kishimoto. Isso facilita muito pro lado do autor, porque ele não precisa lidar com os 6 caminhos, por exemplo, caso o Sasuke tenha. As habilidades que juntas são as mais quebradas e difíceis de lidar de todo o universo de Naruto. Nem as habilidades atuais de Boruto são tão quebradas quanto os 6 caminhos. Tanto que o Kishimoto na guerra teve que dar uma desculpa pro Obito e pro Madara não usar. No caso do Obito é porque ele não resistia ao Rinnegan, e no caso do Madara foi por puro orgulho e capricho. Ou ele simplesmente tira esses personagens de cena ou da história em si de algum jeito, pois nerfar os personagens sempre acaba saturando e ficando repetitivo depois de um tempo. Também é uma ótima solução, pois dá mais possibilidades de cenários, inimigos e personagens que o autor pode explorar na história. A gente vê muito disso em mangás com protagonistas super poderosos como One Punch Man, onde a pouca presença do Saitama dá espaço para outros personagens e tramas se desenvolverem em paralelo. Ou em algumas HQs da Liga da Justiça, por exemplo, onde o Superman ou a formação principal da Liga é muitas vezes mandada para uma missão no outro lado da galáxia, sempre que os autores querem explorar outras formações de heróis, vilões ou histórias mais contidas, que não envolvam crises mundiais ou universais. Enfim, vocês conseguem entender como personagens muito poderosos atrapalham o desenvolvimento do restante do elenco e limita o próprio processo criativo do autor? Vocês entendem que mesmo que não existisse Boruto, que mesmo que isso aqui fosse uma história que se passa entre os capítulos 699 e 700, ainda seria muito difícil fazer uma continuação de Naruto onde obviamente os personagens terão que passar por desafios e dificuldades, em que Naruto e Sasuke permanecem com o mesmo nível de poder visto no final da guerra?
a única forma de Naruto e Sasuke permanecerem imutáveis é se não houvesse continuação em qualquer cenário que seja, mesmo se eles fossem protagonistas. Aquele nível de poder não é sustentável em uma continuação de Naruto. Se algum dia veremos Naruto e Sasuke mitando com o nível de poder que vimos na guerra ou superior, usando todo o arsenal que eles têm, como uma parte do fandom quer, será em algum fanservice no final com eles ajudando na luta contra o Shibai ou algo parecido. É só num cenário assim que esse nível de poder se sustenta. É foda como os fanboys desses personagens não conseguiram aceitar ou ver o óbvio na frente deles por anos. Teve que vir um dos autores falar o que deveria ser óbvio pra todo mundo desde o começo. Puta que pariu. Bom, outro ponto que me chamou a atenção é o que o Ikemoto fala sobre a Himawari. Parece que eles realmente têm a intenção de dar a ela um grande papel na história, mesmo que inicialmente, do meu ponto de vista, não tenha sido feito da melhor forma possível. Não tenho problemas com a Kurama na Himawari, ou ela sendo capaz de controlá-la logo de cara, obviamente. Algo que eu já expliquei em revisão. Mas essa repentina relevância dela me pareceu algo meio jogado, acho que ninguém pode negar. Aliás, eu também achei muito curioso o argumento que Ikemoto usou para dar essa relevância, assumindo que ela também deve ser extremamente talentosa, que pelo que a entrevista dá a entender, deve ser pela linhagem dela. Algo que me lembra muito o argumento clássico que os fãs da Himawari Online sempre usavam para defender a relevância na personagem. Ah, mas ela é filha do Naruto, do protagonista anterior é Hyuga, é o Uzumaki, é o Escambau e blá blá blá. Como se isso significasse alguma coisa. E isso, aliado ao que ele disse em outra entrevista, dando a entender que ele lê os comentários e críticas sobre as roupas das personagens, me dá a impressão de que ele está em contato direto com o fandom nas redes sociais, especificamente o fandom norte-americano e da América Latina. Porque essa vontade de ver a Himawari fazendo alguma coisa e críticas quanto às roupas são bem específicas desse fandom. Eu sempre estou acompanhando outros fandoms, né? O fandom indonésio, o francês e japonês, os maiores fandoms de Naruto e Boruto fora o nosso. E não há esse tipo de discussão nesses fandoms, talvez no fandom francês em certas bolhas. Sinceramente, eu não duvido, pois se sabe que por fora muitos autores na atualidade usam o feedback dos fãs online ao seu favor. E isso pode até explicar por que tantas decisões de roteiro atuais estão tão alinhadas com alguns desejos da maioria do fandom ocidental, como Boruto Ed e Renegado, ou com algumas teorias que se espalharam pelo fandom ocidental nos últimos anos, como a Himawari com a Kurama. Se ele realmente está usando o feedback do fandom ocidental, pelo menos eu espero que ele faça isso com moderação. Porque eu, particularmente, quero acompanhar o Boruto de Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto, não o Boruto dos sonhos molhados do fandom. Enfim, dessa vez, infelizmente ou felizmente, posso ter quebrado a cara quanto às minhas expectativas sobre a personagem. No fim das contas, ela realmente pode ser mais do que apenas a irmãzinha fofa do protagonista ou um mero suporte. Há quem diga que ela pode até ser o segundo vórtice azul do subtítulo Túbulo Vortex. Como eu já disse uma vez, sempre há pontos fora da curva quanto ao que parece que o autor está planejando com base nos rumos da história e dos personagens e o que ele realmente faz no final. Mas independente disso, eu sempre vou me ater ao que parece ser mais provável no momento. Se a Himawari parecia estar indo por um rumo em que ela seria apenas a irmãzinha fofa do protagonista e um suporte, era nisso que eu iria acreditar. Ponto final. Ainda assim, por mais que ela tenha essa relevância, eu a vejo como uma personagem abaixo do nível de importância do Boruto e do Kawaki. Acho que no momento ela está mais no patamar da Sarada ou da Sumire, uma personagem importante, completamente envolvida no plot principal, já que ela é o alvo do Jura, mas que ainda é uma personagem secundária e com um futuro incerto. Por último, quanto à participação do Kishimoto no roteiro de Boruto, essa entrevista pode ter gerado uma certa confusão, porque o Kishimoto disse que só escreveu Boruto até o volume 3, o que parece meio contraditório em relação ao que ele disse na primeira entrevista e em outras entrevistas que saíram depois, onde ele dá a entender que, atualmente, se limita à supervisão, mas que também escreveu os pontos principais da trama, uma base da história, enquanto Ikemoto preenche essa base com sua própria visão. Mas eu acho que está havendo um certo erro de interpretação aqui.
Quando Kishimoto diz que escreveu a história de Boruto até o volume 3, ele está possivelmente se referindo ao conteúdo do filme de Boruto, que o mangá de Boruto recapitulou até o volume 3 e que de fato é quase que completamente escrito diretamente por ele com uma certa ajuda do Kodachi. De resto, o sentido segue exatamente como nas outras entrevistas. Ele escreveu uma base para o roteiro, o Ikemoto cria algo em cima dessa base e agora ele segue como supervisor do mangá. Tanto que ele diz logo após isso que em parte estabeleceu a trama e deu algumas pistas. E desde então é o Ikemoto quem concebe e desenha. Nenhum segredo aqui. Não adianta a hater ficar tentando distorcer entrevista para tentar descanonizar Boruto. Há quase 9 anos atrás, Andy Nakatani, editor-chefe da Shonen Jump em inglês na época, confirmou num podcast oficial, repetindo as próprias palavras do Kishimoto, que Boruto era a sequência legítima de Naruto. Isso desde a época que o Kodachi era acreditado como escritor. Talvez no futuro a gente pode até ter um spin-off se passando entre 699 e 700, ou no passado, na época do Minato. Mas Boruto se tornando uma espécie de Dragon Ball GT é altamente improvável. Boruto não flopou, Boruto funcionou, mesmo não tendo o mesmo nível de popularidade de Naruto. Tem um anime com mais de 200 episódios e um mangá com 8 anos de publicação, caralho. Faz mais sucesso que 90% dos animes que saem todas as temporadas, bando de arrombado. E eu ainda tenho que ver vagabundo falando que ninguém assiste o anime e lê o mangá porque o círculo de amizades dele não vê. Ah, eu não conheço ninguém que assiste Boruto. Puxa, que legal, cara. Como você é especial, amigo. Aí tá lá, Boruto, segundo o anime mais lucrativo da TV Tóquio, e quando sai episódio dublado na Netflix fica no top 10. Olha aí quanto ninguém, entre aspas, tá assistindo, né? Aliás, é bem interessante como essa entrevista em particular reforça a noção de que o Ikemoto de fato é o sucessor do Kishimoto. Não me surpreenderia se tudo que sair da franquia nos próximos anos estiver sob o comando direto de Ikemoto na parte criativa, mesmo que não seja ele desenhando diretamente, enquanto Kishimoto vai se afastar de Naruto, prosseguindo com outros projetos ou no mínimo ficando nos bastidores como supervisor. O Ikemoto fica com ônus e o Kishimoto com bônus. Pro bem ou pro mal, Naruto pode estar aos poucos se tornando uma franquia independente maior do que o seu próprio autor e indo muito além do que ele poderia imaginar. Assim como tantas outras como Gundam, Astro Boy, Ginga Yudentsu, etc. Obras que podem ter várias versões, histórias paralelas e reimaginações feitas por outros autores e mangakas dos mais variados gêneros e estilos. Como fã, esse é o futuro que eu espero. Bom, então é isso, espero que tenham gostado da notícia e nos vemos no próximo vídeo.